Olá, estamos aqui para mais um programa Série Clube Cliffhangers. E o programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre a TV Unimap e os cursos de cinema e audiovisual e rádio e TV e internet aqui da Unimap e da produtora Escola Pré-A. E o programa de hoje vai tratar do piloto e falaremos um pouco sobre a série Brooklyn Nine-Nine, do Michael Schur. They're sworn to protect. I'm your new commanding officer. Speech! That was my speech. They're ready to serve. Hey, welcome to the murder. They're dressed to impress. Your shirt looks like vomit. Good call. This fall, The next time I see you, I'd like you to be wearing a necktie. one office comedy doesn't go by the book. Hey, I like the tie. Let's pound it out. Everyone, get in here. Bring a camera. Brooklyn Nine-Nine, a new comedy Tuesdays this fall on Fox. Estão aqui conosco hoje o Paulo Vitor Mendonça, o Felipe Eduardo Amaral e a Sara... Qual é seu sobrenome, Sara? Penedo, Sara Penedo. É porque a Fabi não está aqui e eu não tinha com quem engasgar. Então, quem vai falar um pouco sobre a sinopse da série pra gente hoje é... Felipe? Por favor. Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia. Ela foi criada pelo Dan Goor e do Michael Schur. E ela mostra o dia a dia na Delegacia 99 do Brooklyn, em Nova York. E a gente acompanha a vida dos detetives e também do chefe da polícia. E os casos que eles resolvem, cômicos e algumas vezes até sérios também, né? Então é basicamente isso. É uma sitcom? Como é que funciona? Qual que é a organização da série? Ela é comédia, né, principalmente. Querem comentar? É uma sitcom, é comédia, apesar de ter um pouco dessa questão de investigação, um pouco de ação quando eles estão resolvendo os casos, mas é feito para ser uma comédia. A gente são 22 minutos, né? Pelo menos era isso dentro da grade de TV, que discutiremos depois, agora vai sair da TV oficialmente, né? Todos os personagens são muito interessantes, a gente vê muito desses personagens, que apesar de serem personagens de comédia, eles são bem trabalhados. Lógico que no piloto a gente não consegue ver tudo isso, mas eles são mostrados ao longo da série. Tem bastante profundidade, tem várias questões sérias que são abordadas dentro da comédia, que é uma coisa que deveria ser mais feita. Tem dado muito certo para Brooklyn Nine-Nine, inclusive. Tem sido muito elogiada como uma das melhores séries de comédia da atualidade, que pessoas de diversos grupos gostam por motivos diferentes, mas assim, funciona para todo mundo. A gente pode falar também, assim, a gente tem um pouco de zoar, um pouco também com clichês de séries de investigação e de policial, filmes antigos, algumas coisas assim que estão presentes ali, né? A gente tem essas gags que funcionam muito bem. E também a gente pode falar um pouco da questão de representatividade. A gente tem diferentes pessoas, não sei se mais alguém quer falar sobre isso. Eu acho que outra marca que tem muito na comédia são os diálogos rápidos entre os personagens, a constante utilização de referências pop, da cultura pop, principalmente filmes de ação, filmes de polícia, algumas das vezes que a gente até se perde ali, e às vezes por conta da legenda, porque talvez não fizesse muito sentido pra gente, então morre às vezes algumas piadas na legenda. Apesar de fazerem um bom trabalho também adaptando, porque às vezes tem piadas que eles adaptam para o português na legenda e tipo, a gente consegue entender o que eles estão falando. Basicamente isso. E também uma coisa que eu fico bem impressionada é em questão como o humor dessa série é retratado. Porque saiu uma matéria, agora não vou lembrar onde, que eu vi que a série Brooklyn Nine-Nine foi considerada uma das séries da atualidade com o humor mais politicamente correto que tem nessa última década. Por conta tem as piadas, tem a comédia, mas você vê um respeito dentro. Você não, tipo assim, não vê nenhum personagem, tipo, rebaixando o outro a ponto de levar a piadas que já nem podem ser consideradas piadas hoje em dia, né? Então, eu acho que esse humor politicamente correto, esse roteiro bem trabalhado deles, a forma como os personagens eles se encaixam bem uns com os outros, tem sempre uma ligação que leva um ao outro a ter uma participação maior em tela. De repente vem um outro que a gente não imaginava também que teria, porque tem espaço para todo mundo e todo mundo é muito bem
representado, assim, seja por orientação sexual, seja por etnia, por gênero, tudo lá é bem trabalhado para, basicamente, como posso falar, colocar todo mundo dentro do mesmo espaço. Acho que uma coisa que você falou que é super marcante, assim, é da profundidade, né, dos personagens, porque muito embora a gente costume ver em situações de comédia, a comédia funcionar muito bem com tipos, né, com arquétipos mais rasos, assim, ela funciona porque é suficiente, né, às vezes para a situação engraçada acontecer. A gente vê um monte de situações na série, isso aí, claro, a gente em geral fala do piloto, mas a série ela já tem 5 temporadas completas, está próximo de começar a 6ª temporada, né? A gente viu inúmeros episódios, enfim. E é uma coisa que vai se mostrando, vai se revelando, né, no decorrer da série, é o quanto eles trataram com cuidado esses personagens, né? Porque, em primeiro lugar, porque as piadas não são depreciativas, eu adorei você ter trazido esse assunto, assim, realmente você tem toda a razão. A enorme maioria das piadas não trabalha depreciando ninguém, mas também tipos de personagens que você talvez visse como muito parecidos numa série qualquer, que ali não são, né? Por exemplo, o Terry e o Capitão Holt são 2 personagens que são da polícia, têm cargos de comando, os 2 são negros, os 2 são fortes, né? São personagens de personalidade forte e tal. Eles são muito diferentes, completamente diferentes. E isso, assim, é espetacular do ponto de vista da composição dos personagens, do roteiro, né? E lógico que não para por aí, mas, assim, é um negócio que inclusive, se comenta na mídia, assim, do quanto eles ressoam porque eles têm especial vida, né? São pessoas que você acredita que poderiam existir. E, lógico, isso no meio, né, de pessoas que têm essa profundidade, que ressoam com o público, se parecem conosco, né, como pessoas que vivem suas próprias vidas, têm seus próprios interesses, e isso parece real. E que, entremeado por piadas e situações com a cultura pop, com filmes policiais, né, ele é uma série de muito apelo, né? Eu gosto especialmente, assim. E vou passar a palavra para o Paulo aqui, que tem algum assunto que eu ainda não sei o que é que ele vai falar. Na verdade, meio que complementando isso que você estava falando, a gente tem até o caso da Rose e da Amy, que as duas são mulheres latinas, e elas são muito diferentes, assim, as duas têm características latinas fortes, fala da família delas, um pouco de como a família latina funciona, e de fato, assim, do estereótipo, mas as duas são completamente diferentes, uma é extremamente nerd e inteligente, organizada, e a outra já é uma coisa que quebrando um pouco a expectativa de um latino, ela é extremamente fria, e normalmente não é assim que o povo latino é representado, brava e nervosa, mas assim, muito certinha, muito dura, mas faz tudo dentro dos conformes, às vezes passa um pouco além da conta na violência, mas assim, ela trabalha isso, ela sabe que ela não tá certa. E são 2 mulheres latinas, então você já vê, tem dois negros bem representados, mais de maneiras diferentes, 2 mulheres latinas bem representadas, mais de maneiras diferentes. Então eles fazem isso muito bem mesmo. E é interessante que a série ela começa com a gente acompanhando a chegada do novo capitão, né, que é o Holt. E aí ele encontra uma situação onde ele acha muito bagunçado, né, que as pessoas brincam demais, fazem muitas zoeiras, e ele é muito, muito sério. Só que, aos poucos, a gente descobre, e ele também vai descobrir, que isso não quer dizer que eles sejam incompetentes. Pelo contrário, eles têm altas taxas de resolver casos e crimes. Eles fazem disputas para ver quem resolve mais crimes. Então, é uma construção deles também verem por que o Holt acha importante que tenha uma seriedade, né? Porque eles estão lidando com resolver crimes e lidar com a população, então eles também não podem viver num estado de brincadeira, mas o Holt também vai percebendo que aquilo é muito da metodologia, né, que eles têm para resolver os crimes. E eles, inclusive, acho que vão tentar desesperadamente, especialmente no começo, né, quebrar esse gelo com o capitão, né, assim, o Jake Peralta especialmente, né, mas não só ele, que é a hora que existe a troca, né, pelo novo capitão, e a gente praticamente só vê o novo capitão e o velho em
situações de flashback, né? E sempre que aparece o velho, é uma situação absolutamente ridícula, né? Então, não dá nem tempo da gente saber muito sobre esse velho capitão, mas dá para ver que a diferença é grande, né? Assim, eles tentam quebrar esse gelo e vão tornando o Holt mais palatável para nós, inclusive, né? Porque a gente também vê o Holt como essa pessoa com essa muralha intransponível aí, né? E aos poucos ele vai cedendo e, né, se envolvendo com as pessoas, tal, até por causa dos problemas que o Jake tem com a figura paterna, né, que são piada recorrente e tudo. Eu acho muito bem trabalhada a química, né, entre os personagens. Da química dos personagens, por exemplo, até é engraçado você fazer conexões assim de personagens que parece que não combinariam. Mas, por exemplo, você tem o caso do Holt ser muito sério e ele acaba combinando essa parte dele com acabei de falar. Com a Rosa. Com a Rosa. Porque a Rosa é muito séria, então eles se entendem, eles têm essa questão da seriedade em comum, da frieza dos dois. Ao mesmo tempo ele é muito organizado, então a Amy e ele têm essa conexão dos dois serem muito organizados. O Peralta tem essa questão da figura paterna e ele meio que tentar educar o Peralta, então tipo, faz uma conexão. Então você vê assim, são personagens muito diferentes, mas por eles terem traços muito bons, acaba que tem conexões entre eles que funcionam muito bem. Quando você vê dois em cena, você não fala assim, nossa, mas que estranho esses dois conversando. Não, todos eles podem estar conversando um com o outro e você vai entender muito bem por que eles funcionam. O Boyle e o Peralta, que o Boyle tem uma admiração profunda, porque o Peralta é o legalzão e ele é meio perdedor, mas assim, eles funcionam muito bem porque eles têm uma amizade. Então tudo ali são parceiros, inclusive na maior parte das vezes trabalham como parceiros. Então acaba funcionando muito bem essa química, que faz as piadas serem melhores ainda. E acho que juntando com essa química que eles criam e você vê surgindo ali uma família, né? Isso acho que também passou para os fãs. Porque o que aconteceu foi que a série foi cancelada pela Fox, os fãs fizeram toda uma movimentação na internet para trazer de volta, e aí a NBC acabou comprando e agora ela vai produzir uma temporada, a última temporada. Quer dizer, eles podem ainda mudar de ideia e continuar fazendo. Mas que ela vai ser um pouco mais curta, mas vendo que os fãs estavam realmente interessados. Isso é uma marca muito interessante, que aí acho que cabe uma nota de rodapé, que é falar do Michael Schur. Porque essa já é a terceira série que ele criou ou participou da produção, que ela fala sobre ambiente de trabalho. Então a primeira você tem a participação dele no The Office, que é um remake da versão britânica, que é sobre pessoas vivendo e trabalhando no escritório. Aí você tem o Parks and Recreation, que aí é também um escritório, mas é um serviço público, então é o departamento de parques e recreações. E você também vê essa relação entre os personagens. E aí, em Brooklyn Nine-Nine, ele vai para outro espaço de trabalho, que é a delegacia. E são séries que elas sempre foram muito bem elogiadas, ganharam muitos prêmios. A audiência, ela talvez não fosse das melhores, né? Mas é porque ela tem um humor um pouco diferente, né? Como a gente falou aqui, ela tem um humor que às vezes se destaca de outras séries de comédia. Então, eu estava lendo uma pesquisa que mostrava que, por exemplo, Parks and Recreation durou bastante, acho que quase 10 temporadas, e ela nunca teve uma audiência gigantesca, mas era uma audiência constante. Então você tinha no primeiro episódio e no último episódio, você não tinha variação. E geralmente você encontra isso. Os primeiros episódios de uma temporada tem um boom de pessoas assistindo e de repente vai caindo. E Parks and Recreation foi caindo ao longo das temporadas um pouco, mas ela era muito constante. Então isso é uma marca muito. Ele consegue fazer série que ele cria fãs muito apaixonados por aquilo e que eles não vão desistir. Inclusive, mostrou que deu certo e agora ganhou uma sobrevida Brooklyn Nine-Nine. Aliás, é uma situação muito marcante essa, né? Porque não é com toda certeza assim uma daquelas coisas que é a primeira vez que acontece, né? Porque a gente tem manifestações dos fãs para que a série não pare desde Star Trek lá em 66 começa, acho que em 7 ou 8 eles queriam cancelar e os fãs se manifestaram e como a audiência era baixa, ninguém imaginava que ia ter uma audiência engajada como tinha, né? Entupiram de cartas e tal. Tem uma série de outros seriados que parece com essas características, mas é sempre muito marcante que os fãs estejam interessadíssimos em que aquilo continue, aquilo é parte da vida deles, né? E mesmo a quinta temporada tendo dado possibilidades e indícios de que daria para parar por ali, né? Que daria para encerrar
um ciclo, né? E você entender que foi até aquele ponto, tudo bem, a história é suficientemente satisfatória, né? Você fica com aquele gostinho de que você não se despediu ainda, né? E foi meio repentina a ideia de cancelar e a resposta foi enorme, né? Um monte de gente postando e agora, né, com redes sociais e tudo, os hashtags bombando, então foi muito interessante, a movimentação foi enorme. E ter mudado de canal é muito interessante, foi para um canal em que o Michael Schur já estava, né? Com as outras séries dele já estavam lá. Então faz sentido para o canal, com toda certeza, porque é o tipo de público, o tipo de série, né? E ao mesmo tempo mostra que o canal ter decidido comprar num momento como esse, que é comprar para encerrar, ele ganha em valores intangíveis, né? De dizer para o público, olha, a gente entende vocês, acolhe vocês, vem para cá que a gente faz uma festa de encerramento, né? Meio isso, a ideia toda por trás do negócio, né? E é interessante que a gente tem visto uma movimentação de canais e de provedores de OTT, né, tipo Netflix e tal, de comprar mesmo, né, séries que pararam no meio, que não tiveram uma conclusão satisfatória, que eles sabem a importância que isso tem para o público, né? Dá para levar para lá e esse público vai vir, muitos deles vão vir como assinantes, enfim, né, e vão aderir, vão ser eternamente gratos porque tiveram, né, uma chance de se despedir daqueles personagens. Isso faz muita diferença. Algum outro comentário, gente, sobre Brooklyn Nine-Nine, além de que é fantástica, maravilhosa e todas as pessoas devem assistir? Eu acho que você falou tudo isso. É fantástica, é maravilhosa e todo mundo deveria assistir, mas, basicamente. Tem um ponto importante pra lembrar que tem o Terry Crews, que é o eterno pai do Chris, que é Terry, você vê? Nem foi feito pra ele e que é muito bom, que sempre que ele tá nos lugares é sempre muito engraçado, então só por isso já vale. Nossa, ele é um dos melhores personagens, gente. Eu queria muito que... Gente, ele tem um grande destaque na série, mas eu gostaria de ver bem mais do Terry também, porque é um dos... o Terry Crews é um ator sensacional, então eu acho que o que ele traz... na verdade, todos os atores são. Mas o que ele traz ali como o Terry, aquela imagem de um sargento, uma pessoa, tipo, muito boa no que faz, muito reconhecida, muito temida, mas aí você vê aquele lado também de pai dele, aquele lado que ele tem super sensível, aquele lado emotivo, e acho que é um dos ápices da série, é o Terry e o Holt também juntos. Os dois, quando trabalham juntos, é impressionante. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu gosto de ver. Já que você disse isso, eu não posso deixar de falar da Dina, porque a Dina é minha personagem. Ai, a Dina é... Tive sérios problemas com o momento em que a atriz engravidou e que teve que tirar uma licença ali, porque fez falta, pra mim fez muita falta, né? E que é uma personagem que liga com os outros, né, com uma facilidade enorme. E acho que ela coloca o caos ali na relação deles, e acho que eu acharia que ela é que mais muda o Holt ao longo da série, porque ela é a secretária dele e ela é a única que não tem medo dele, né? Todo mundo tem um certo de receio, medo, um respeito, e ela não tem. Ela não tem com ninguém, na verdade, né? E com ele também não. Então, eu acho que ele admira muito ela por não ter medo da patente dele, do grau, da experiência dele, e ela joga real com ele e isso muda ele. E domina assuntos que ele jamais seria capaz de dominar. Sim, né? sim. Sem dúvida nenhuma. Fazer só uma publi gratuita para Netflix. As 4 temporadas iniciais estão lá disponíveis na Netflix para assistir e reassistir várias vezes. Que é uma série muito reassistível, né? Acho que tem isso também. Acho que já vi 3 vezes. E vale a pena. Para encerrar, né, tem uma outra série do Michael Schur que a gente não mencionou aqui, mas que acabou de estrear agora a 3ª temporada, né, que é The Good Place, que também é uma série fantástica. Não é sobre ambiente de trabalho exatamente. Ou é. Exatamente, né, porque acho que a maior parte dos protagonistas não pertence exatamente ao ambiente de trabalho, mas acho que super vale a pena conhecer, né, é divertidíssimo, é um selo de qualidade que dá para confiar tranquilamente, Michael Schur. Bom, esse foi o programa Série Clube Cliffhangers, falando sobre Brooklyn Nine-Nine. O programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre a TV Unimap, os cursos de Cinema e Audiovisual, Rádio, TV e Internet e a produtora escola Pré-A aqui da Unimap. Muito obrigado, até a próxima.